Olá, bom dia. 7h01 da manhã para mim de quarta-feira, 8h01 da noite para vocês de terça aí no Brasil. Vamos hoje fazer uma live em 4. Vamos falar de um assunto bem legal. É um assunto que tem alguma polêmica sim, apesar de hoje em dia muita gente já tá com as antenas ligadas, mas é sobre os óleos vegetais. Nós já falamos, eu e o Júlio aqui, sobre gorduras, mas a gente vai falar talvez especificamente hoje sobre os óleos vegetais e os óleos de sementes. Vou chamar logo todo mundo. Então vamos ser o Júlio, eu, a doutora Cristina e o Elvis Miguel. Sigam o Elvis, é um nutricionista muito bacana. Vou chamar ele por aqui. Vamos lá. Boa noite, Roberto. Vamos chamar. Entre Júlio aqui, Elvis. Será que eu chamar todo mundo de vez aparece? Vamos lá, vou tentar. Vou tentar chamar todo mundo aqui de uma vez, doutora Cristina. Então, todo mundo lá, vamos ver. Boa noite, Thaís, Lizier, Gorete, Cláudia. Poxa, que legal. Vamos chegando. A ele aí. Olá, boa noite. Tudo bom? Boa Tudo noite. bem? Eu chamei todo mundo. Será que entra todo mundo ou não? Eu acho que sim. Vamos Acho que ver. entra todo mundo. Pelo menos a gente já está aqui, né? Uhum. Vamos ver, Vou aproveitar e mandar uns aviãozinhos aqui, né? Mande. É o tempo que o pessoal vai chegando. Doutora Cristina já está Aproveitar. aí, mas eu vou chamar de novo. Peraí. Doutora Cristina e o Elvis. Sigam o Elvis, né, Júlia? Sigam. Uhum. E Vamos o Elvis fala muito de metabolismo, acho que a gente tem muito a ouvir hoje, né? Porque, ele aí. olha aí. Fala, Prazer. boa noite, pessoal. Boa prazer. noite. Tudo bem? Prazer em conhecê-los, né? O Júlio, a gente nunca fez live também, eu conheço dos bate-papos aí via WhatsApp, dos grupos, né, Pronto, Júlio? já é uma preliminar para a Amigos. gente fazer uma live juntos aí. Que bacana. A minha eu conheci na semana passada, na live do Júlio e com a doutora Cris. Pois Muito é. Você não tá aí, você não tá aqui no Brasil não, né? Você tá fora, certo? Estou na China, menino. É A Vanessa perto fica daí. lá na China. É perto daí. Eu lembro que o Júlio teve que alterar o horário da live, né? Foi, eu Conta me que aí você liga enganei. cedo, né? Eu me enganei. Eu sempre faço qualquer live 19 horas, mas com a Vanessa eu sempre faço às 20, que dá tempo dela acordar. E aí na semana passada eu me equivoquei. Uhum. Aí ela aí. Olá. Rogéria, bom dia. Cristiane. Doutora dia. Cristina, tudo bem? O Elvis caiu? Bom Caiu. dia. Vamos ver se a gente Boa chama ele noite, de pessoal. O Elvis Tem que dar caiu? bom dia e boa noite. Pois é, eu tô assim dando que é bom dia a todo mundo e aí tô toda perdida. Olha Uma lá, live ele caiu. global. Mas acho que pode 4, né? Não é Pode. porque um entra e outro cai, Não. pode, né? Pode sim. Eu vou chamar ele aqui, ó. Vou chamar ele de novo aqui. Vamos ver se a gente estabelece a nossa conexão. De novo. Tá chamado, vamos ver. Esther, agora o circo vai pegar fogo. Será que vai, Júlio? Só se a gente acender com óleo vegetal, né, não? Acende rapidinho. Oh. É um excelente uso, né? Para o óleo vegetal é acender o fogo da churrasqueira. O Elvis postou isso hoje. Eu Foi, tava né? vendo lá o post dele, mas caiu como uma luva. Vamos ver de novo aqui. Vamos chamar de novo ele para ver se ele entra. E aí, tá frio, doutora Cristina? Tá um pouquinho ainda o resquício, mas não tá aquela friaca que teve aqui. Pelo amor de Deus, esse ano fez muito frio em São Paulo. Foi, né? Eu soube disso mesmo. Tava fazendo 7 graus, 8 graus, não sei. Muito frio. Eu me lembro, na minha adolescência, que fez 0 uma vez, mas faz muito tempo, quando que eu fui adolescente, né? Faz muito tempo. Mas você morava aqui? Morava no São Paulistano. Ah, é verdade, você me falou. É verdade. 0 eu nunca peguei aqui. É bom para quem tem um coxinho gorduroso. Para quem não tem, quase morre de frio aqui. Fica com muito frio. Aí, pronto, agora tem um quarteto aqui. Aí sim. Cadê? E aí, Boa noite, Elvis, Cris. tudo bem? Tudo jóia? Mas ele tá parado para mim. Tá funcionando para vocês todos? Tá todo Pra mundo mim tá. vendo? Para mim tá também. Uhum.
Não tô, eu tô vendo o Elvis parado. Uhum. Vamos ver se ele se movimenta aí. Mas ele tá com a Para mim gente, tá né? ok. Para mim tá ok. Tanto a Cristina Perfeito. quanto você, o Elvis, tá todo Também, mundo pra mim ok também. aqui. Então Né? vamos lá. Vamos seguir. Então vamos. Nossa, Prossigam. que responsabilidade, né? Antes de a gente começar, eu tava olhando aqui ao lado, quanta live boa acontecendo, viu? Neste É momento. Mesmo? É um Muita. desafio, é um desafio. Uhum. O Felipe do Densa Nutrição entrevistando o Rodrigo Polesso e tudo mais. Uhum. Mas vai ficar tudo gravado aí, depois Fica a tudo gente. gravado. Tem a doutora Ana Marta ao vivo também. Tem um monte de coisa Deu legal 8 horas, acontecendo. começou a finalizar um monte de live, né? Um monte de live top. Muita live top. E aí, dar as boas-vindas aqui ao Elvis, a primeira vez aqui com a gente, né? Espero que de várias. De várias, E hoje vamos falar dos úteis, né? Óleos Úteis, de só- sementes, né? O Elvis já apontou uma utilização hoje aí para acender o fogo da churrasqueira, né? Boa, boa. Funciona muito bem. Faz anos que eu não compro óleo vegetal, né? Uhum. O único óleo vegetal que eu compro é o azeite. O azeite de oliva. Que não é um Mas óleo quando de eu vou grão, na né? casa da minha mãe, lá tem. Aí, quando a gente vai fazer churrasco lá, eu uso para acender o fogo, né? Para acender o carvão. Eu falo para ela, Mas na casa da sua avó, Elvis, não tinha, porque nem existia naquela época. Não, na minha avó não, mas hoje em dia tem, porque eu fui lá há 3 anos atrás, há 3 anos mais ou menos, fui lá. E aí antigamente era só banha e manteiga, né? Mas hoje em Até dia você porque vai lá e eu o acho. litro do processado pegou em tudo que é canto. E lá é um lugar bem isolado, bem no agreste, assim, bem no sertão mesmo, uma cidadezinha bem pequena, no meio do nada. Assim. E chegou lá forte, né? É que tem uma grande facilidade, né, no óleo vegetal de semente, é barato, ele fica líquido em temperatura ambiente, então se alastrou mesmo. Mas eu não tenho certeza, mas eu acho que é da década de 40, se não me engano, que a criação do óleo vegetal, que foi criado para ser uma graxa, na verdade, né, que se transformou em coisa comestível, eu acho que mais ou menos na década de 40, se não me engano. Tem até uma Gente, curiosidade do motor diesel, né? O motor diesel ele foi criado por um engenheiro chamado Diesel. Diesel era o nome dele. E era uma proposta para utilizar o óleo feito a partir de milho, por exemplo, de pequenos produtores. Então haveria uma série de pequenos produtores que produziriam óleo e sempre teriam óleo para vender para abastecer esse motor a combustão que utilizava o óleo vegetal, que era o motor diesel. E aí, curiosamente, né, a indústria do petróleo fabrica um óleo com o nome óleo diesel, né, para colocar no motor que o diesel inventou, que era para ser movido a um óleo vegetal que era para dar uma certa renda, né, de uma forma generalizada, isso na Alemanha. E, curiosamente, o inventor do motor diesel, ele desaparece numa viagem no mar, saiu da Alemanha, ia para a Inglaterra, e simplesmente ele desapareceu, nunca mais foi visto. Olha só. Caraca. História. Sinceramente, eu não conhecia essa eu história. também não conhecia, não. Eu sei que um dos subprodutos da produção do diesel aí é o glicerol, né? Glicerol. Sim, glicerol. E aí não tem muito, sobra muita glicerina aí no mercado, que o próprio mercado não dá conta de utilizar. Uhum. Então eu sei que sobra um subproduto que é o glicerol, que inclusive faz parte aí da formação dos triglicerídeos, né? Isso. No nosso próprio organismo, né? O óleo, ele se transforma em glicerol também, né? E aí, o glicerol é o que faz o glicerol é a parte do triglicerídeo que é desviado para a formação de glicose, né? Da gliconeogênese, né? É por isso que, por exemplo, quando a gente está calculando a insulina prandial, ou seja, a insulina que o diabético tipo 1 vai usar para se alimentar,
quem está fazendo um protocolo very low carb, muito baixo em carboidrato, como por exemplo o do Dr. Burstein, então você tem que atuar no impacto da proteína e também da gordura, porque o impacto do carboidrato quase que desaparece. Então eles têm um pico de glicose um pouco tardio, não é logo que come, né? Por isso que a gente usa nesses pacientes, curiosamente, insulina regular. Porque metade da proteína você consegue ver o efeito, funciona como carboidrato e cerca de 30% da gordura acima de 30 gramas, se o paciente ingerir acima de 30 gramas, também vai fazer a neoglicogênese. É muito interessante, a única oportunidade que eu tive de ver na prática o fenômeno da neoglicogênese oriunda de proteína e gordura é tratando esses pacientes dessa maneira. Então, é uma fonte de energia, faz inclusive neoglicogênese a gordura, né? É para o diabético do tipo 1, né, doutora? Sim, tipo 1, que é totalmente insulinopênico, né? Insulino dependente, exatamente. Insulino dependente. E muito bom. A gente tem atualmente um vasto material sendo colocado à disposição da gente sobre esses ácidos graxos, né, sobre o ácido linoleico, principalmente, que é bastante presente, né, nesses óleos, né, vamos dizer assim, os óleos de grãos e sementes, onde a gente tem o ácido linoleico, que ele é um PUFA, né, que ele é altamente oxidável, um poliinsaturado, e ele é altamente oxidável, e o fruto da oxidação dele é tóxico, né, e ele é quem vai modificar o padrão do nosso LDL para um padrão que leva à doença cardiovascular, né? Ele também é conhecido como ômega 6 e é um ácido graxo de 18 carbonos. Aí pronto, agora dá para a gente conversar sobre um monte de coisa ruim desse cara aí. Exatamente. Engraçado, né, pessoal? Porque como a nomenclatura é ômega, né? Isso virou um sinônimo de coisa boa, né? Então, se você tem que prestar atenção de saúde, e aí quando a gente olha nas embalagens, principalmente de margarina, eles assim, se valorizam em falar rico em ômega 6. E aí o pessoal que é leigo vai lá e compra. Pô, se o ômega 3 é bom, imagina o ômega 6. É verdade, é o dobro do 3, né? Tá lá o símbolo do coração e é rico em ômega 6 do lado, certo? Que loucura. Então a galera pensa, pô, o ômega 3 já é bom, imagina o 6, né? Que é o dobro, né? Não, e eu estava assistindo aquele... Desculpa, doutora, eu estava assistindo aquele episódio do Super Nutridos, e eu fiquei passada quando eu vi as imagens da forma como é produzido o óleo vegetal. É assim um negócio que choca a gente, como é que pode depois... Aqui na China, a venda de óleo vegetal é absurda. Não são galões de 1 litro, não são galões de 5, de 10 litros de óleo vegetal para consumo em casa. Você chega no supermercado, você tem uma prateleira, aliás, um pedaço do supermercado destinado aos óleos vegetais e o consumo aqui é absurdo. Tanto que fizeram um estudo aí na China, acho que com 320 soldados, em que eles deram uma dieta rica em gordura e uma dieta rica em carboidrato, visando perda de peso. E o grupo que perdeu mais peso foi a dieta rica em carboidrato, contrariando aí os estudos que a gente costuma ver. Mas aí eles foram ver o consumo de gordura na dieta, foi quase que tudo em PUFA, em óleo linoleico, óleo de soja, óleo de milho, canola, que depois a gente pode falar que é um óleo que não mata a fome. Você come e além de você engordar, você não tem energia disponível para você. Ó, que legal, você fica com energia estocada e não tem energia para você. Ele provoca esse tipo de fenômeno. E ele aumenta a fome, a gana por comer. Então, nesse estudo, diferente do que a gente vê, quem comeu mais gordura engordou mais. Se fosse com manteiga, banha, eu acho que o resultado talvez tivesse sido outro desse estudo aí na China. É muito, muito interessante. E na China, que é uma população extremamente grande, que se você for pegar, lá as pessoas estão metabolicamente doentes, só que não é muito visível o excesso de peso, né? E é justamente por conta disso, porque além da genética,
eles estão metabolicamente doentes, por quê? Por conta do excesso do consumo, principalmente aí dos PUFAs, né? Os ômega 6, associado ao alto consumo também de carboidrato. Como eles são um tipo de população que não exterioriza isso, em gordura, eles ficam doentes e não se tocam, né? Que estão num estado de doença de avançada. Até o próprio diabetes tipo 2 é muito prevalente lá. No entanto, eles não têm muito peso, né, aparente. É tão engraçado. Não são obesos, não é uma população obesa. Diga, Vanessa, você que está vendo não, aí. É porque o pessoal acha que eles aqui se vangloriam pela comida que eles têm. De fato, eles comem muitas verduras, quer dizer, comem carne até, mas não é como nós. Mas você, de fato, o Elvis falou uma coisa que é a mais pura verdade, você não vê a olhos. Hoje em dia você ainda encontra um chinês ou outro obeso por aí. Tem aparecido, mas tem gente que mora aqui há 11 anos, há 9 anos e diz que hoje você consegue enxergar chinês obeso, que antigamente você não via. Mas, em regra, não é o padrão. Elas são muito magras e esguias, principalmente as mulheres. Então, as pessoas até que olham isso e dizem, puxa vida, mas como é que pode uma população tão magra e saudável, entre aspas, né? E aí, quem está de fora fica imaginando uma coisa que não existe. Uhum. A alimentação se não me engano, se eu não estou enganada, na China a estatística de diabetes é maior que a de obesidade. E aí você fala assim, mas como se uma premissa para ser diabético é ser obeso? Isso não é só na China, Paquistão, Índia, Japão, China. Os orientais, eles não têm asiático de forma geral. Exato. Né? Eles não têm essa característica de mandar gordura para o bumbum, para o tríceps, para a coxa. Não vai. Então, o pouco que vai, ainda mais se estiver comendo essa mistura de açúcar, farinha e óleo vegetal, chamada pastel e churros, começa a fazer esteatose hepática e rapidinho eles estão diabéticos. Eu pego isso, oriental no consultório, assim, engordou um pouquinho, já vem com glicemia alterada. É o contrário da população negra, é o contrário, eles são muito mais resistentes a ter síndrome metabólica. Uhum. É o que eu digo, a gente tem um caminho para engordar, né? Então, a pessoa que tem tecido adiposo grande, como, por exemplo, o Júlio Santana, se ele extrapolar não vai ficar diabético nunca. Se extrapola um pouquinho, vira triglicerídeo subcutâneo rapidamente, né? Eu digo que minhas células de gordura são iguais àqueles passarinhos no ninho esperando a mãe chegar com alimento ali para capturar, né? E aí, quando não tem o tecido adiposo grande, que o corpo ainda nem fabricou essas células ainda, muita gente, se vai num processo de engordar, vai fabricar essas células, né? Mas qual que seria o outro caminho? A gordura aumenta sérica no sangue, fica triglicerídeo aumentado, né? Esse triglicerídeo que está ali no sangue, quando ele passa lá no fígado para ser filtrado, o fígado vai capturando ele. Aí faz uma mistura com as células do fígado, os hepatócitos com os adipócitos, aí o fígado ele vai ficando maior, e se tem gordura no fígado, tem gordura na base do coração, em volta do pâncreas, em volta do estômago, na área visceral. Então a gente tem esse caminho. E, curiosamente, como a gente vê que o asiático ele tem um pequeno tecido adiposo, essa resposta é quase que muito frequente. Aumento de triglicerídeos e aumento da esteatose hepática e da gordura visceral. Né? Olha que interessante, um medicamento que a gente usa para diminuir resistência insulínica é esse nome feio, tiazolidenedionas, né? Que agora só tem a pioglitazona, porque a rosiglitazona foi retirada do mercado, né? É um medicamento que aumenta a sensibilidade do adipócito, da célula de gordura periférica, à insulina, captura, né? à captura. Então, justamente para desviar esse fluxo que está indo para dentro do fígado. Só que aí ela vai estimular a hiperplasia das células adipócitas periféricas. E aí o paciente não gosta, porque ele começa a ganhar gordura periférica. Mas para ele é melhor, né? Uma proteção, né? É uma proteção. Tem até algumas teorias que eu não sei se são comprovadas, mas é interessante como mecanismo que cirurgia plástica do tipo
lipoaspiração, pode induzir resistência insulínica. Por quê? Você está Sério? limpando. Sim, porque você está retirando mecanicamente um tecido que foi feito para acumular gordura. Se você tira o depósito vai para lugares ectópicos, lugares que são piores, como por exemplo os órgãos. Isso, pescoço também, né? Exatamente. A Esther diz aqui, ó, é como se cada pessoa tivesse um limite de estocagem. Exato, uhum. exato. E quem tem uma doença chamada lipodistrofia, é super interessante. Essas pessoas, elas têm uma alteração genética que impede que você acumule gordura na periferia. Então, esses pacientes, eles são super definidos. Você olha, parece que eles fazem musculação desde que nasceram. Você vê cada músculo da perna, do braço, é muito interessante, parece uma pessoa bombada. Só que se você vê essa pessoa vestida, com a cabeça de fora, toda vestida, e não puder ver o corpo dela, você acha que ele é obeso, porque aqui, ó, o rosto aqui é gordo, mas aí você vê o paciente sem roupa, ele é trincado. E aí aonde vai parar essa gordura? Além daqui, no fígado. Então, esses pacientes, eles ficam diabéticos rapidinho. Por exemplo, quem toma medicamento para HIV, que causa uma lipodistrofia, também tem uma tendência aumentada a ficar diabético. Então, para onde vai a gordura, importa muito. Você pega aquele paciente bundudo, coxudo, pernudo, às vezes bem acima do peso, e vai ver a glicemia, a insulina baixa, a hemoglobina glicada, é super interessante isso. É super interessante, realmente. É verdade. E eu brinco muito, né? No consultório costuma aparecer de vez em quando paciente que fez abdominoplastia, principalmente mulher, né? Que fez uma lipoaspiração. E eu brinco, eu falo assim, ó, você não pode engordar, porque se você engordar, a sua barriga vai continuar chapada. Mas você vai ficar com a bundona, com a coxona, os peitões, vai ficar com a barriga chapada, porque lá não tem célula de gordura. E o corpo não vai perder tempo fazendo célula de gordura, já que você tem em outros lugares. E aí é muito comum a gente ver algum paciente que vem porque aumentou de peso depois de um procedimento cirúrgico, 4 ou 5 anos depois, totalmente desfigurado em termos de padrão, de alinhamento ali do corpo mesmo, totalmente descontente porque está muito, muito fora de padrões, né? E a barriga permanece chapada, isso é uma verdade. Pessoal, a gente está falando de ômega 6, aí, das consequências do consumo. E hoje em dia a gente está consumindo, nós não, né? Porque a gente já saiu fora. A gente tenta escapar, né, Elvis? Mas essa praga tá até no chiclete Trident. Tem até no chocolate. Sério? 70%. Olha, eu mudei a foto do chocolate ontem para uma nutricionista amiga. É que tava lá pelo fim do rótulo, né? Graças a Deus. Mas tem também. Porque assim, estão trocando nesses chocolates mais de apelo de dieta mesmo. Não, mas é mais popularzinho. Eles tiram a manteiga de cacau e colocam um conteúdo de gordura ali, né? Gordura vegetal hidrogenada. Ele vai dar, inclusive, uma textura mais bonita para esse chocolate. Só que aí está levando ômega 6 para um negócio que seria bem bacana se tivesse gordura de cacau ali, pelo menos, né, Elvis? Com certeza. A gente, de certa forma, já consome uma quantidade adequada de gordura dos ômega 6, né? Através de vários tipos de comida de verdade aí que a gente produz no dia a dia. O próprio frango tem ômega 6, a carne. Então, assim, o que pega mesmo é excesso vindo das sementes, dos grãos. A gente está falando tanto de ômega 6, onde é que eles estão, hein, para a galera ficar ciente? É legal falar isso mesmo. Onde ele está declaradamente é na margarina Becel, que enfatiza isso lá na embalagem. Né? Que é ótima para o coração, né? Que é ótima para o coração, inclusive alegado lá na embalagem. Mas Cara, esses dias estava tendo um debate aí com um colega de profissão, né? Que tem quase 1 milhão de seguidores. E aí, como agora tem esse apelo de retirar gordura trans das margarinas da vida, né? É difícil encontrar uma margarina com gordura trans hoje em dia. Só que no lugar, é basicamente ômega 6 agora, né? Você falou que vem estampado.
E aí a questão que eles estavam defendendo é, agora que não tem mais gordura trans, o ômega 6, que é uma gordura vegetal, né, o vegetal é sinônimo de saudável, agora vocês podem consumir no lugar da gordura saturada. Então, estava comparando lá a manteiga, né? Que tem um pouco de gordura saturada. E se alguém pegar aí, se alguém pegar só esse trecho da nossa live para publicar, o Elvis falou isso entre aspas, é uma citação, viu? Ele não concorda com isso, não. Né? Tem gente que corta, né? E tá aí postando. Mas estava comparando. Agora que a margarina é basicamente fonte de ômega 6, talvez seja melhor fazer a troca, né? É melhor consumir margarina do que a manteiga, que é fonte de gordura saturada. Isso aí, um debate com um nutricionista que tem quase 1 milhão de seguidores, tá? Ele estava falando da gordura interesterificada, né? Uma coisa assim. Até o nome dá para um trava-língua aí, tem um trava-língua aí. Sim, então assim, o ômega 6 ainda é defendido como uma gordura boa. A gente, é uma gordura essencial, né, Júlio? É uma gordura essencial, Sim, portanto a gente não produz. Ácido graxo essencial, exatamente. O nome essencial vem daquilo que a gente não produz. Então a gente tem que buscar nos alimentos. Só que a gente está comendo, né? A gente que come comida de verdade já está consumindo uma boa quantidade de ômega 6, como eu disse, que vem lá do ovo, vem da carne, vem do frango. Porque o frango está comendo ração de milho, o gado que está confinado, que vai produzir o leite, que vai produzir a carne, ele está comendo grão também. Então esse ômega 6 ele entra na cadeia alimentar, né? Da mesma forma que o ômega 3 entra na cadeia alimentar através dos peixes que estão lá comendo as algas que tem ômega 3, e aí vai concentrar ele lá no óleo dele, lá no fígado principalmente, e aí a gente vai ter acesso ao ômega 3, mas a gente poderia comer linhaça, por exemplo, né, 1 quilo de linhaça para ter alguma coisa de ômega 3 também. E por isso que a gente vai no óleo do peixe, lembrando que nós estamos no topo da cadeia alimentar. E quem está no topo não precisa pastar, ele só pode comer o de baixo, que pastou para ele, né? Exatamente. E é engraçado porque comendo esses alimentos de origem animal, a gente já obtém todo o ômega 6 que a gente precisa. Já até passa da proporção entre ômega 3 e ômega 6, né? Que seria o ideal de 1 para 1 ou 2 para 1 no máximo, assim, 2 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Só consumindo os alimentos de origem animal, a gente já consegue alcançar essa marca. E quando a gente come coxinha frita, pastel, fica quanto essa proporção aí? Passa. Chega a ter 30, 40 para 1, né? E até a Esther falou mais acima sobre a mitocôndria, né? As nossas membranas celulares e as membranas intracelulares, elas são feitas com ácidos graxos. E se a gente tem muito ômega 6, a nossa célula vai ter membrana feita com ômega 6 e não com ômega 3. E aí as nossas células ficam disfuncionais, né? Elas perdem a função dela e principalmente as mitocôndrias disfuncionais, elas são, ao contrário do que deveria ser um gerador de energia, elas são um roubador de energia e aí a pessoa tende a ficar doente, né? De foco da atuação do ácido linoleico é a mitocôndria, né? Porque a estrutura, né, a parede de cardiolipina fica impregnada do ácido linoleico e desestrutura a membrana. Então, aquele mecanismo onde, da cadeia de elétrons, que é como se fosse uma represa passando por um buraquinho e gerando energia, ele fica corrompido. Então, por isso que não é um bom gerador de energia, como a gordura saturada, né? A gordura poliinsaturada, ela não é uma boa geradora de energia para você ter energia, mas ao mesmo tempo ela também não sinaliza o full de energia para dentro da célula, ou seja, a célula ela não percebe que ela já está lotada e vai entrando, só que você não disponibiliza para virar energia para você, mas também não sinaliza que já está cheio na célula, então a célula vai ficando enorme de gordura, que é ao contrário do padrão do adipócito, da célula de gordura, quando ele é nutrido com gordura saturada, por exemplo, manteiga, banha de porco, que formam várias célulazinhas pequenas, né? Quando há predominância no consumo de ácido linoleico, de ômega 6, formam-se grandes células. E um problema que tem da célula ficar grande é que ela começa a liberar citocinas inflamatórias.
Então, por isso que o consumo dessa proporção 30:1 tão grande de ômega 6 para ômega 3 está totalmente relacionada à doença inflamatória, né? Inflamatória. E assim, doutora, não tem nada a ver com o tema, né, mas tem a ver. Uma pessoa que tem um quadro de Covid, ela não tem tempestade de citocinas também? E tendo isso aumentado no organismo, não vai piorar o quadro de saúde dela? E não é por isso que talvez os obesos sofrem tanto dentro de um quadro de doença de Covid? Eu acho que, eu não sou uma profunda estudiosa de Covid, mas eu acho que esse é um ponto muito chave, que é você estressar uma via que já está estressada, que já está funcionando chama cytokine storm, né? Já está num cytokine storm e vem um vírus que vai pegar uma via que já está muito ativada da inflamação, né? Porque assim, o Elvis falou que o ômega 6 é essencial e é justamente por isso, realmente é, porque a gente precisa de molécula que funcione como sinalizador inflamatório, né? A gente, se cortar o dedo, você vai precisar se inflamar, né? O problema ele é você... essencial, né? O problema é você ficar num estado de inflamação crônica. Isso que a gente não quer. E ele é um grande responsável por isso, né? Verdade. Eu lembro que quando eu Vocês comecei... tocaram no ponto... Desculpe, Elvis. Não, é porque a gente está com delay. Eu lembro de quando eu comecei o tratamento para enxaqueca, que é uma doença inflamatória crônica, uma das coisas primeiras foi a retirada dos óleos de sementes, né? Os óleos vegetais. Justamente por tudo isso que a doutora Cristina está falando aí. E as citocinas pró-inflamatórias têm um outro probleminha aí, né? Que pode estar associado com esse boom de diabetes aí na China, embora a população não seja obesa. Porque as citocinas pró-inflamatórias, elas funcionam como se fosse um clone lá nos receptores de insulina. A insulina não coloca a glicose para dentro das células, né? Tem um receptor lá nas células, que seria a fechadura. A insulina vem como chave para abrir. Essas citocinas pró-inflamatórias, geradas pelo consumo excessivo de ômega 3 também, elas chegam lá, se parecem tanto com a insulina, que elas se acoplam lá, se ligam lá na fechadura e ficam lá roubando o lugar da insulina. Quando a insulina vai lá, ela ali está ocupada, né? Só que essa cópia não consegue girar a portinha para a glicose entrar. Então, fica gerando também indiretamente resistência à insulina. Então, se você for pegar a população da China, é bem isso que está acontecendo. É o consumo de ômega 6 gerando as citocinas pró-inflamatórias, aí vem junto com excesso de carboidrato também, que é característica da alimentação da população ali, né? Isso daí é um casamento perfeito, um que gera o outro, porque o excesso de citocina leva à resistência insulínica, a resistência insulínica leva a um estado de inflamação crônica. Mas aí, quando você consome muito ácido linoleico e não tem a sinalização de que a célula está cheia de gordura e, portanto, a fome não passa. E também tem um subproduto do ácido linoleico, que é a anandamida, que funciona como se fosse uma larica, como se fosse uma maconha e ter larica. Muita fome, né? E aí que beleza, né? Aí a pessoa começa a ter fome. Só que na hora que ela vai comer de 3 em 3 horas, ela vai comer o quê? Ela vai comer mais farinha com ácido linoleico. Então vira uma bola de neve. E aí o paciente fala, mas eu tenho fome. Você está dizendo que não é para eu ter fome no meio da tarde, no meio da manhã, mas eu tenho fome. Ele está falando a verdade. Ou porque essa fome está vindo dessa mistura de óleo vegetal de semente com carboidrato, ou porque nem precisa mais deles. Ele já está com resistência insulínica e aí a fome vai vir de qualquer jeito. Então é verdade que quando eles falam que estão com fome, né? Tem que ter paciência, porque uma hora essa fome vai passar. Mas nos primeiros meses de tratamento, eles vão ter essa fome que você fala que ele não tem, ele fala que ele tem, e de fato ele tem. Tem estudos que mostram que essa adaptação ela pode acontecer com 3 dias ou com 90 dias. Depende do grau de resistência insulínica que o paciente chegou. Esse pessoal que está vindo da pandemia é muito gostoso tratar, porque quem tinha peso normal e desinvestou em engordar 7 quilos na pandemia, é uma experiência única para nós. Está acontecendo a primeira vez, né, nas nossas carreiras, porque esse pessoal é fácil de tratar, eles não têm resistência saudável, insulínica. Né?
Eles simplesmente ficaram em home office, usaram o cartão Vale Alimentação no iFood, comeram todas as besteiras e engordaram. Exatamente. Agora, olha, veio uma pergunta aqui que geralmente as pessoas até podem se confundir, apesar de que eu acho que vale a pena a gente colocar. Todos eles fazem mal porque perguntaram. O óleo de algodão é ruim também? Então a gente tem girassol, canola, algodão, soja, né? Dizem que o de amendoim e o de linhaça são os dois menos... gergelim canola, e amendoim. Né? São os dois menos piores, gergelim e amendoim. Mas também não sei por quê, mas dizem que esses dois são os menos piores. Mas também não fiquei muito interessada em saber, porque o bom mesmo é não usar isso aí. É bom não usar. Outra pergunta que veio. O gergelim ele ainda vai ser predominante em ômega 6, de qualquer forma. 55%, se eu não me engano, do óleo de gergelim é ômega 6. Tá. Só uma curiosidade, a partir de março de 2022, entra em vigor uma lei que já tem algum tempo que foi feita, uma RDC, que são os rótulos no Brasil, tem que deixar bem claro qual a fonte da gordura que foi utilizado naquele alimento industrializado. Então tem que falar se é uma gordura vegetal hidrogenada, se é uma gordura interesterificada, se é uma gordura estável, se é um ômega 6, o que ele é rico, vai ter que deixar muito claro. E já está perto, né? Porque março de 2022 já está aí. É uma legislação nova que, mais uma vez, coloca... por exemplo, a Vanessa ela coloca que tem muita dificuldade de identificar potenciais inflamatórios ou alérgenos dos produtos na China. Né? E que a gente tem essa informação no Brasil. Né? Embora a gente não saiba usar, a gente tem. Aqui é realmente uma loucura. Além de você ter que traduzir a língua, tudo bem, tudo fosse isso. Mas a questão maior é que você não tem simplesmente ali. Você consome, então no caso do celíaco, no meu caso, tem sido mais difícil. Eu não tenho quase comido nada de supermercado. Porque a gente não sabe, não tem lá, eles não têm obrigação de colocar nada. Enfim. Perguntaram aqui, correto uso do azeite. Muita gente tem dúvida e acha que acaba usando um óleo de semente achando que o azeite vai oxidar do mesmo jeito quando você coloca para esquentar. Existe mesmo essa questão de esquentar o azeite? Como é que funciona? Elvis. É o do ponto de fumaça, né? Ponto de fumaça, né? O famoso ponto de fumaça tão polêmico aí que é utilizado como qualificador dos azeites aí, né? Na verdade, não há necessidade nem de utilizar nenhum tipo de gordura para fritar, né? Para altas temperaturas. Em altas temperaturas todas vão dar problema, né? Em altíssima temperatura todas vão ter problema. Bem para uso esporádico mesmo, sem exceções, assim, mesmo a gordura saturada do óleo de coco, mesmo a manteiga, a banha, né? É que não pode deixar torrar o negócio, né? Mesmo que for esse tipo de gordura, a gente tem que evitar esse tipo de altas temperaturas, né? Submeter a gordura vai ser, de certo modo, prejudicial. Muita gente fala assim, eu devo comprar o azeite extra virgem, tem que comprar o tipo único também, se eu quiser esquentar, tal, não sei o que. Eu normalmente falo o seguinte, compra o extra virgem. Né? O extra virgem ele foi tecnicamente extraído numa prensa a frio e ele vai conservar micronutrientes, tais como a vitamina E e a vitamina K. Tá? Já um óleo que foi aquecido, né, para poder retirar o óleo do bagaço da azeitona, por exemplo, ele vai perder micronutriente. Tá? Então, esse micronutriente vai desaparecer nesse óleo que já foi aquecido. Tá? E qual que é a melhor coisa? Se você quer dar sabor com aquele azeite de oliva, por exemplo, você faz o prato e acrescenta no final da preparação. Não precisa utilizar, como o Elvis falou, a gente não tem que sair fritando coisas, né, por imersão. Né? Já inventaram um negócio aí que pode ser controverso em determinado ponto, que é a air fryer. A gente vai para air fryer, vai para a temperatura alta do forno, vai fazer ali
protegido dentro de um ambiente, uma panela, que dá para fazer uma carne assada de panela, num ambiente de pressão. Tem várias maneiras da gente se livrar da fritura também. Porque uma coisa... O omelete que estão falando aí, você pode fazer o omelete em uma temperatura mais amena, né? Deixa o fogo brando ali, que vai dar certo também. Não precisa deixar no fogo máximo. E fica mais gostoso ainda. E o óleo de prímula? Perguntaram aqui sobre óleo de prímula. Não sei. Se não me engano, é rico em ômega 6 também. Qualquer coisa que a sua avó não consiga fabricar sozinha, não é legal em termos de óleo. Ela sabe fazer óleo de coco, ela saberia fazer óleo de coco babaçu, saberia fazer óleo de dendê, agora óleo de prímula. Eu queria que desenhasse uma prímula para mim, para eu saber o que é. As pessoas não sabem nem o que é a prímula, quanto mais o óleo dela. Não é legal, é rico em ômega 6. Assim como o óleo de linhaça, o óleo da chia, né? Inclusive, é o mesmo raciocínio, né, Cris, da comida de verdade, ser pouco processado ou in natura. Então, o mesmo raciocínio vale para as gorduras. O mesmo raciocínio que a gente utiliza para os carboidratos também, quando a gente vai consumir na dieta low carb. E uma coisa a gente quer consumir os carboidratos mais naturais possíveis, ou pouco processado. A gente tem, quando for consumir gordura, tem que fazer o mesmo pensamento. Essa gordura a gente consegue fazer em casa, é uma gordura que envolveu poucos processos, o azeite mesmo, que eu falou. Prensado a frio, você tem lá a gordura. O óleo de coco, você bate ali no liquidificador. Eu fiz óleo de coco quando eu fui lá para casa dos meus pais. Lá tem um monte de coco. Eu peguei e ensinei todo mundo a fazer óleo de coco, trouxe aqui para São Paulo. Então você bate lá o coco, quebra, bate no liquidificador, coloca aquilo na geladeira, nessa cor, vai subir a gordura. Então, assim, a gente tem que fazer o mesmo raciocínio. A gordura que envolveu poucos processos químicos para ser extraído, a gente consegue fazer em casa. Então, uma gordura que a gente pode utilizar sem muita cautela. E também que a gente tem que pensar que você como você está correndo risco de comer uma gordura oxidada? De duas maneiras. Ou ela oxidou ali no preparo, porque você aqueceu demais, ou ela não oxidou ali, só que ela é uma gordura que oxida fácil dentro de você. Então, você pode ter fritado uma coisa no óleo de soja, que ele não oxidou fora, só que ele tem uma estrutura, eu ia falar lábio, mas é uma palavra bem ruim, frágil, porque eles têm dupla ligação, e nessas dupla ligação é um ponto de fragilidade para oxidação. Então, às vezes não adianta nada, não oxidou fora, mas oxidou dentro, que é o que o Júlio estava falando. Ele vai, como o ômega 6, o ácido linoleico, ele tem uma função constitutiva e sinalizadora. O que é isso? Ele constitui as membranas da gente e também faz os sinalizadores, que são as moléculas pró-inflamatórias. Você vai começar a se constituir. As suas membranas, elas vão ficar com um padrão de mais ômega 6 do que deveriam ter. Então, a lipoproteína, tipo a lipoproteína de alta densidade, o LDL, ele fica com um padrão constitutivo que liga ferro, que liga oxigênio, ou seja, que oxida, né? Então, era melhor, às vezes, você ter até mais colesterol não oxidado do que menos colesterol e todo oxidado, porque é uma característica do ácido linoleico. Então, tem que pensar, não oxidou dentro, a gente também não quer que oxida nem fora, nem dentro, né? E a oxidação, ela não depende de enzima, né? No caso da oxidação do ômega 6. Então, ela acontece simplesmente. Ela não tem que ter um processo enzimático para oxidar como deveria acontecer com tudo que tem no organismo. São as cargas negativas e positivas se amando. Se amando. Né? A Márcia tá com dúvida aí para preparar uma carne. Né? O que ela faz para preparar uma carne agora que a gente deixou ela em dúvida, né? A gente falou que qualquer gordura superaquecida pode ser um problema. A carne, a gente vai... Quantos minutos a gente leva para fazer uma carne, Júlio? Sei lá, uma carne, 2 minutos. 2 minutos. Lado, né? O segredo é deixar a panela bem quente. Se você começar com uma panela fria, ela não vai selar. Tem que deixar, de possível, de ferro, ou mesmo de vidro, ou de ácido inox, né? Aço inox,
Então, essas panelas bem quentes, elas vão promover uma selagem legal, e aí você pode terminar de cozinhar dentro do forno, né, depois que selou, né, ou pode até cortar e comer ela meio crua mesmo, que é muito gostoso. Não é, não sela... Diga. Doutora Cristina. Não, você sela com alguma gordura, com gordura nenhuma, para tirar todas as dúvidas da massa? Normalmente nenhuma. Algumas vezes, dependendo da carne, por exemplo, uma carne de um padrão mais magro, eu besunto a carne com azeite de oliva e vou selar, mas eu não vou jogar direto na panela. Né? Engraçado. Quando eu faço uma carne mais gorda, eu pego, por exemplo, contrafilé, um ancho, você pegaria um pouquinho daquela gordura, eu tiro, deixo a panela já esquentando de ferro e eu esprego assim, ó. Pronto, bacana. Você a panela, joga a carne 2 minutos de cada lado, deu nem tempo de gerar espécie não é o motivo da nossa live. Nossa, nós vamos ter vários motivos para fazer várias lives, mas as superfícies que são mais seguras para fazer carne e outros alimentos, né? O Júlio falou aí uma coisa que infelizmente não tem mais no Brasil para vender, que é a panela de vidro, né? A gente não acha mais. Aqui acha, né? Só que a cerâmica para fritar é uma desgraça. Vocês têm vidro aí? Tem vidro? Aqui tem muito. É legal, super seguro. A cerâmica é muito ruim para fritar, não sai ovo frito, não frita as coisas. O ferro não é fácil achar. A panela de ferro no Brasil, ela vem toda revestida com Tefal. Agora nós estamos atrás de uma tal de Croydon, que é uma chapa de ferro que sela ao mesmo tempo o bife em cima e embaixo. É elétrica. Essa é uma marca que o ferro não é revestido, então seria uma boa opção. O inox, eu não me engano, a gente estava estudando aqui em casa ele outro dia, até para trocar as panelas, eu acho que ele tem algum problema. Eu lembro que ele ficou... Geralmente o pessoal tem um apelo é o aço cirúrgico, né? Que são panelas bem mais caras. Nossa, essa daí eu nem lembrei dela, que é assim, R$7.000 a frigideira. Eu tô falando dos possíveis, né? Que seria o ferro, o vidro e a cerâmica, só que cerâmica para fritar é complicado, né? E o aço as panelas de ferro esmaltadas, como as Le Creuset também, elas são, de certa forma, bem seguras também. Mas eu aprendi um negócio, tem um perfil que chama Pobre na Cozinha, que ele é bem interessante. Você pega uma panela que não tem, que é bem aderente, você quer uma anti-aderência. Então faz como o Elvis falou, você pega aquela gordurinha ali do contrafilé, passa na panela e você joga sal. Você deixa aquele sal queimar. Aí, a partir daquele momento, até você lavar aquela panela, ela está antiaderente. Nossa, que beleza! Olha, essa live já me valeu a vida aqui. Eu descobri essa dica esses dias também, coisa de um mês, Vou né? depositar consulta na conta do Júlio já. Pode colocar, eu também vou colocar, pode colocar. Que coisa, né? Olha, eu vou seguir esse perfil, Pobre na Cozinha. Muito legal. Tem ele ou ela vão acordar amanhã com pelo menos 74 seguidores. Pode crer. Pode crer. Pergunta aqui, ó, quem vem? A Rose. Quais os danos com relação à saúde quando o óleo oxida? Júlia, acho que já falou sobre isso, né, Júlia? Acho que... Tá associado também a vários tipos de câncer, né? O óleo oxidado. Se não vai gerar, como a doutora disse, se não for fora do corpo, né, em altas temperaturas, vai ser dentro. E ele é precursor, o ômega 6, ele é precursor do ácido araquidônico, que está envolvido em reprodução, em termorregulação, em digestão. E quando isso não funciona direito, a pessoa não está funcionando, ela está doente. Então, acho que o que mais sintetiza é a pessoa fica doente, não importa em que parte que está doente, né? Ninguém quer ficar doente. A oxidação é uma destruição, né? Explicando assim de uma maneira bem simples e básica, é uma destruição. Você vai... destruição repetitiva... Destruição a gente tem todo dia, cai cabelo, a unha quebra, mas assim, uma destruição em massa, repetitiva no corpo, não é uma coisa boa, né? Você ficar andando num estado de oxidação. Mas uma coisa que eu gosto de falar também,
a gente buscar o porquê que existe essa polêmica tão grande com relação à gordura vegetal, gordura animal, né? Que a gente vai ter que andar aí uns 60 anos para trás na história para chegar lá na teoria do Dr. Ansel Keys, né? E aí a gente pode também citar aquele estudo do Dr. Francis, que ele fez entre 1964 e 72. Ele fez com mais de 10 mil pessoas, guardou no porão porque os dados não batiam, mostrava que a gordura saturada era boa e que a gordura vegetal era ruim. E aí ele guardou aquilo no porão e em 2016 foi resgatado pelo filho dele, um outro pesquisador, que mostrou que o maior estudo duplo cego, controlado, feito em ambiente controlado, que durou mais de 5 anos, com mais de 10 mil pessoas, esse estudo nunca foi publicado. E ele mostra que as gorduras vegetais são deletérias ao organismo humano, né? Então, todas as estatísticas apontam um número maior de doenças e de morte cardiovascular e por todas as causas naqueles grupos que no duplo cego estavam recebendo a alimentação baseada em óleo vegetal, né? O que tinha óleo animal tinha uma performance de saúde melhor, embora tivesse o colesterol maior, né? Eles e a tese do colesterol imperou, né? Uhum. Eles conseguiram controlar porque foi feito no hospital psiquiátrico, né? Sim. Recebiam a comida, era só aquela mesmo e pronto. Eu não lembrava. Minnesota, lembrava, se não me engano. O estudo de Minnesota. Sim. Exatamente esse estudo. E o pesquisador que foi atrás do filho dele, que resgatou do porão, teve que montar uma máquina, um computador, para processar aquelas fichas enormes, que não tinha mais computador que fizesse isso, né? Então ele conseguiu levantar os dados. Eu não lembrava, eu sabia que a gordura poliinsaturada não tinha dado um desfecho positivo em cima da saturada, do povo que comeu manteiga, mas não lembrava que os desfechos tinham sido negativos, né? Igual você falou agora. Mas na revisão da Cochrane também, quem comeu gordura poliinsaturada versus gordura saturada não morreu menos, que era a teoria a ser defendida, que a diminuição do colesterol, que acontece de fato em quem come mais gordura poliinsaturada do que saturada, porque a gordura vegetal não infarto. tem colesterol, né? A gordura vegetal não tem colesterol. Não tem. Poderia diminuir infarto, desfechos duros que a gente fala de infarto, e não diminuiu, né? O consumo não diminuiu. O Henrique Altran dá uma explicação interessante. Não sei exatamente de onde ele tirou, e eu também não fui atrás, mas assim, no mínimo é interessante que quando você come muita gordura poliinsaturada, e ela tem essa característica de ser constitutiva, ou seja, ela vai fazer parte das nossas membranas, ela vai causar uma fluidez anormal às nossas membranas, porque ele é um ácido graxo mais fluido que a gordura saturada. E essa fluidez de membrana não é legal. Então, o corpo vai utilizar o colesterol circulante para diminuir essa fluidez. E aí, por isso que o colesterol baixa. Porque o corpo está precisando usar para uma coisa que, originalmente, ele não precisaria. Aí, curiosamente, quando eu tenho no consultório um paciente com colesterol baixo, eu chamo a atenção. Falo assim, não pode ser baixo, né? Não pode ser baixo. Eu vou compartilhar. Sim, Elvis. Eu vou compartilhar com vocês um exame de uma paciente semana retrasada. Sabe quanto é que está o colesterol total dela? Estava 120, eu acho. Só que meu LDL. Não, olha só o LDL. Eu não sei se vocês já pegaram alguma coisa do tipo, mas um LDL de 15. E o VLDL? 50? Já. Não, o HDL estava quase 100, tá? Então, assim, o total era basicamente HDL. Só que o LDL estava muito baixo. E aí, mas é natural ou por uso de estatina? Não, uma paciente jovem, acho que tem 22 anos, 23 anos. E aí não tem o que fazer. E aí esse HDL alto pode ser que ele seja disfuncional, né?
Tem que ficar de olho, igual o paciente Mas que pode ser, altíssima. pode ser uma Não, carnívora e come o muita LDL, gordura. o LDL tá 15, o HDL Não, eu tá, sei. tá mais de 80. Então, mas Próximo pode de ser. 100. Então, quando o HDL é muito, muito alto, se bem que quem tem consultório que trata que nem a gente está acostumado a ver paciente com HDL de 80. Mas um HDL muito alto, acima de 100, você tem que pensar que pode ser uma variabilidade genética, uma mutação que não seja tão bom assim. HDL de 80 Sim, já se busca como ideal para as mulheres, né? E 70 para homem, né? Alguns estudos já mostram. E essa paciente, ela está numa dieta bem, basicamente, a base são carnes, né? São alimentos de origem animal, porque ela tem intestino irritado, tem alguma doença autoimune ali, então ela mesma já chegou para mim fazendo por conta, né? E a gente só foi fazendo os ajustes. Aí tem essa parte, você vê, né? Só para apoiar o que o Júlio estava falando do mito aí do colesterol que levou a esse boom do consumo de óleo vegetal, principalmente de ômega 6. Por quê? Porque para eles, né, ter um colesterol alto, principalmente as custas de um LDL, seria algo muito perigoso. Eu considero que seja mais perigoso ter baixo, como dessa paciente, embora ela seja jovem. Aí eu peguei uma outra paciente essa semana que estava com colesterol total de 295, um LDL de 190, eu acho. O LDL estava um pouco alto, ela ficou super preocupada, porque provavelmente o médico dela vai passar estatinas, né? Aí eu tive que explicar tudo para ela. Fez a sobre relação os lá, tipos de triglicerídeo com HDL, né? O triglicerídeo dela também estava 100 e pouco, então estava um pouquinho alto, estava quase 160. Então não estava muito boa essa relação não, né? Então, nesses casos, em algum momento, talvez a gente tenha que mexer também ali na gordura saturada, né, Júlio? Não sei se você... E não só isso, acho que tem alguns casos que tem interferência médica que indica o uso da estatina. São pouquíssimos os casos onde são justificados, mas aí tem caso que tem que usar, né? Esses casos, eles são desafiadores, eles dão trabalho pra gente, porque se você pega um paciente assim, você é obrigado a ir ao mais fundo que você conseguir com ele na investigação de risco cardiovascular. Então, tem que ver score de cálcio, tem que ver... Então, score de cálcio, convênio não paga. É caro, o exame convênio não paga. Mas o ideal seria fazer uma tomografia coronária com score de cálcio. Se for zero, muito mais fácil de você deixar sem estatina. E tem os marcadores indiretos, a LPAzinha, a homocisteína, a polipoproteína 1, a polipoproteína B, PCR ultrassensível. E aí você vai montando um quebra-cabeça e pergunta se o povo na família morre cedo. E se você tira 2 lipoproteínas, daí cai R$800 o orçamento do laboratório. É caro e você tem que ir tirando. Por exemplo, eu tô com um paciente no consultório que ele já fez cirurgia bariátrica, emagreceu bem, voltou a engordar, e de janeiro para cá ele perdeu 30 quilos com carnívoro. Ele já chegou para mim fazendo carnívora. Só que estourou, o LDL dele foi lá em cima. E a mãe dele teve um infarto, se não me engano, fulminante, não tenho certeza, com 55 anos de idade. Preocupa. E aí ele fez um score de cálcio, não é 0, se não me engano era 100. Então, assim, ele tem 36 anos, né? Então, se tá com colesterol alto, você é obrigado a tirar os coelhos da cartola e investigar o risco cardiovascular o máximo que você conseguir. Porque um LDL alto e ainda oxidado, negócio empepina. Então, tem alguns casos que realmente tem que usar estatina. Não tem como. Aí tem esses casos que a gente... Nessas situações, talvez, ali mexer um pouco na gordura saturada, enfatizar mais um pouco o consumo de óleos vegetais, aí não os de soja de canola, mas sim um azeite de oliva, um óleo de coco. O óleo de coco é engraçado porque ele é saturado, ele vai ser predominante em saturado, né?
Então, basicamente, dos óleos que sobram para esse perfil de paciente é o azeite de oliva ou de abacate, né? Sim. Também, mas de abacate é a mesma coisa, é mais caro. Então, a gente tenta priorizar esse tipo de gordura nessas situações. Então, tem momentos que a gordura vegetal ali é bem-vinda, né? Sim. Eu estava lendo um estudo E aí, porque ontem. se a gente priorizar, se a gente for colocar soja, canola, girassol, óleo de linhaça, essas coisas, a gente vai conseguir baixar o colesterol? Talvez, se não for uma causa Mas vai genética, né? piorar, Mas como vai você piorar falou, o nos perfil, né? estudos que Vai piorar um compram, monte né? de coisa. Aham. Inclusive vai Sim, piorar a perda inflamação de peso. principalmente. Mas estava lendo um estudo ontem, curto, que comparou pacientes usando, não sei se eram 2 meses, só óleo de coco, ou só azeite, ou só gordura saturada, para ver desfecho não duro, para ver a subida do colesterol. Apesar do óleo de coco ter um racional para a gente achar que ele pode aumentar, o LDL não aumentou. Nesse estudo, ele foi igual o azeite, e ele foi o que mais aumentou o HDL. Então, é um estudo isolado, mas o óleo de coco saiu na frente na questão de aumentar HDL e ele não aumentou o LDL mais do que... Ele não chegou no padrão da manteiga. O da manteiga, o grupo da manteiga, foi o que mais aumentou, obviamente, o LDL. Ótimo. A Laura pergunta A Márcia assim. está perguntando aí, né? A Márcia que você ia falar? Eu ia falar da Laura de cima, mas não tem problema, vai na Márcia. Fala da Laura. Fala da Laura primeiro. Tá na a frente. Laura pergunta, melhor óleo de coco ou azeite? Depende. Mas se você vai fazer quindim, é melhor óleo de coco. Se você vai fazer peixe, é melhor azeite. Se você vai fazer chocolate, é melhor óleo de coco. Se você vai fazer salada, é melhor o azeite. Acho que ela está perguntando para a saúde. Pois é. Os dois são bons. Mas é que ele em temperatura ambiente é sólido, né? O que é sólido em ambiente, ele é um melhor óleo, então, né? São saturados, né? Olha, tem uma pergunta lá em cima, para a gente não passar e deixar as pessoas sem resposta. Diz assim, ó, falar um pouco sobre os AGEs gerados pelo óleo. São os produtos de glicação avançada, né? Que são as cacaiadas, aquilo que destrói. Tem subprodutos tóxicos, por exemplo, o 4-HNE, 4,2-nenonal, que é um subproduto do ácido linoleico, dentre outras substâncias tóxicas, que vão gerando essas coisas, os produtos de glicação avançada, que vão destruindo membranas, que vão fazendo dentro da gente um mecanismo que não é natural, um mecanismo criado, que comer coisa com rótulo, é isso que acontece, a gente não está pronto, a mitocôndria, por exemplo, não está pronta para lidar com uma gordura trans. Chega lá, ela não sabe o que fazer. O que a mitocôndria vai fazer com uma gordura trans? Ela vai guardar na membrana dela. Vai botar na membrana dela. Fica aqui, depois a gente vê o que faz. E aí faz uma disfunção na membrana e a mitocôndria não vai funcionar. Né? Mas, por exemplo, falando dos produtos de glicação avançada, isso acontece também muito, chama reação de Maillard, com o consumo de carboidratos que também não são naturais. Uma coisa é você comer manga na natureza, mas se você consome, por exemplo, frutose, que é o açúcar adicionado, você começa a ter uma quantidade de açúcar no sangue que não é de 3 a 5 gramas, que é fisiológico em todo o volume do nosso sangue, né? Isso é fisiológico, que daria uma glicemia até 99. O que sobra vai formando esses produtos de glicação avançada, vai glicando, vai se ligando enzimas, as proteínas, e aí vai destruindo, elas vão perdendo a função, né? É glicação mesmo. O mesmo da hemoglobina glicada, é do LDL oxidado, é tudo resultado de glicação, tudo isso daí. A Márcia Elvis, consumo 2 colheres de azeite na salada. Show de bola. Segue consumindo. Segue consumindo. Ora, lá para cima tem panela de barro, boa? Bom. Eu não tenho aqui, queria fazer uma muqueca na panela de barro. Só não pode. Pois é.
Fogo baixo, precisa ser fogo baixo para selar a carne. Foi na hora que a gente estava falando sobre a Não, selagem. precisa para selar, quanto mais Não, para quente, selar não. quanto mais quente melhor. Embora vai fazer uma reação de maillard ali em volta da carne, mas Deixa pouco tempo, esse é o segredo, né? exato, para selar, né? Para fechar o poro, para segurar o caldo dentro da carne, o Ó, caldo da própria carne. O pessoal ficou com dúvida Tem aqui. galera que pra quer comer a carne bem Hein? marrom por dentro, né? Tem que estar rosinha ali. Rosinha com as, Quase crua. as mioglobinas ali todas preservadas. Ficaram na dúvida para fritar as coisas, pessoal. Ficaram na dúvida. Óleo bom para fritar. O óleo bom para fritar, primeiro é não uma palavra fritar. capciosa. Depende do que eles estão chamando de fritar, porque assim, passar o bife, se eles estão chamando isso de fritar, aí você pincela o azeite na carne, se não quiser jogar ela do jeito que ela vem, por exemplo, um peito de frango que pode grudar, você dá uma pincelada com azeite, deixa a frigideira bem quente e joga lá, beleza? É muito quente, só que é um período muito curto, você não vai deixar a carne torrar, então você tem que jogar com temperatura e tempo. Agora, se eles estão falando de fritura em imersão, que é jogar no óleo quente, aí nenhum é bom. Aí fritura em imersão não é uma coisa boa. Aí tanto faz. A Arlene diz assim... O ovo vai do paladar também. De eu cru gosto só de ovo com manteiga, né? Eu gosto também com manteiga. Para mim vai com manteiga. Com azeite já fica... Eu gosto da nordestina de garrafa. É verdade, mas é verdade que a manteiga de garrafa é a mesma coisa que manteiga ghee? É quase, porque na manteiga de garrafa ainda tem o que você pouquinho. tiraria no processo do ghee. Se você aquecer também a manteiga de garrafa, você vai fazer manteiga ghee dela. Então, deixa eu perguntar. Eu compro manteiga de garrafa direto. Aqui em casa a gente usa muito, mas eu sempre olho o rótulo. E eu ganhei uma manteiga de garrafa sem rótulo. Eu tô meio cabreira de usar. A Vanessa sabe como é que faz a ghee. Ela te mostra e você faz ela virar ghee. Eu tinha dificuldade de fazer ghee até o dia que Júlio falou comigo. É super simples, você bota na panela lá e aí me explicou. É muito fácil de fazer, doutora Cristina. Fogo baixo, retira as espuminhas. Né? E retira as espuminhas. Retirando. Ó, a Márcia, eu fico só mudando a frigideira quando passo o bife assim que escurece, aí muda a frigideira. Manteiga e alecrim. Técnicas, né? Eu vou na técnica do pobre na cozinha. Mas a manteiga, para não acontecer isso, eu falei que eu fiquei com receio porque eu já vi manteiga de garrafa misturada com margarina. Tem uma marca, outro dia o Henrique Altran postou o rótulo. Mas a manteiga queima rápido. Para isso tem que usar ghee. Tem umas manteigas de garrafa que tem o nome de manteiga, o sabor de manteiga, mas é manteiga de coco, que dá certo também, mas é uma manteiga, é manteiga de origem animal. O Paulo diz, comprei um azeite extra virgem, quando fui ler os ingredientes, o primeiro é óleo vegetal. Olha que loucura. É porque tem as misturas, né? É óleo misto, né? Não é azeite, é óleo misto. Às vezes tem 5% de azeite de oliva e o resto é tem que comprar na garrafa de vidro escura um azeite extra virgem. A Gisele diz, porque por que tem manteiga de garrafa com gordura hidrogenada? É porque fizeram sacanagem aí com o consumidor. A palavra é pesada, mas é isso mesmo. O consumidor é o que mais sofre, ó. É adulteração, né? Porque qual que é o ingrediente de uma manteiga? Creme de leite. O que tem e que às ter vezes manteiga sal. É creme de leite. E às vezes sal. E sal, exatamente. É isso que é. No máximo... nem a de garrafa não vai ter o corante natural de urucum ali, não. Mas essas marcas comerciais vai têm. Tem um corantezinho de urucum, mas também é natural. Como você vai para as marcas mais premium, assim, não tem o corante. Elas são aquelas manteigas mais clarinhas. Que quando a gente vê manteiga importada, a gente pensa que é muito melhor, porque é clarinha, só não tem urucum nela ali. Mas agora tem algumas regiões que preferem a manteiga mais amarelinha e com o sabor mais salgado. Tem marcas que apostam nesse sabor, e nessa apresentação de cor, mas no fundo
Urucum é bem-vindo, é bem natural, dá certo. Eu tinha essa Alguém dúvida, pergunta? quer dizer, então, que é... Não, alguém perguntou se pode fritar com banha de porco. Pode, só é Pode. aquela coisa. Fritar é selar na frigideira, não é imersão. Eu uso forno, coloca no forno para terminar de Essa de questão cozinhar, que a Tipo, Gisele tá falando. dado que a gente não vai consumir um monte de ômega 6 vindo lá dos óleos vegetais, de sementes, granola, girassol, linhaça, gergelim, a gente vai usar as gorduras mais naturais possíveis. Óleo de coco, banha, manteiga, azeite extra virgem. Eu E aí uso vocês muito vão aqui. adequando para vocês, assim. Não vai ter uma que é melhor que a outra. Aqui a gente usa muito a óleo gente- do coco babaçu, né? Também Azeite usa de bastante dendê por também aqui. é bom, né? Azeite de dendê é óleo de coco. O babatu é aquele pequeno, certo? É aquele que tem uma amêndoazinha da palmeira do babaçu, né? E faz, que é o azeite de coco que o pessoal chama, azeite de coco, né? Sim, eu acho que o pessoal falou aí sim, o azeite. Aqui, só duas curiosidades. Nos últimos 100 anos, o consumo de ômega 6 pela população humana aumentou em 1000%. Ou seja, 10 vezes mais do que era há 100 anos. E as nossas células e tecidos formadas com ômega 6, com a presença do ômega 6, aumentaram em 136% nos últimos 100 anos também. A gente falou na live passada das queimaduras de pele, né? Que tá todo mundo tendo que usar protetor solar, provavelmente porque a constituição da pele mudou e ela tá mais frágil. E aí fica todo mundo com deficiência de vitamina D, de tanto usar protetor solar. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para os meninos aí. Eu não sei qual que... Eu não parei para fazer um levantamento na literatura para ver recomendação... Aonde nós estamos atualmente na recomendação de suplementação com ômega 3, quantidade de estudos sérios, duplo cego, randomizado, tipo experimento, né? Não parei para fazer isso, ainda está pendente. Mas até onde eu consegui ver, eu acho que o mais importante de fato é retirar o ômega 6 para tentar fazer essa relação cair um pouco, né? Se a gente não cuidar, ela vai para um absurdo de 30-1, tentar cair ao máximo. Se você não cozinhar nada com óleo vegetal de semente e comer o máximo de comida de verdade, mesmo assim você vai estar consumindo um pouco. Não tem como, porque tá tudo. Até a vitamina E que eu prescrevia para os pacientes, eu parei de prescrever porque ela é a vitamina D em gota para criança, o veículo é óleo de soja. É óleo de soja. Então não tem como escapar, a gente vai consumir. Se você for sair sábado à noite para ir no restaurante, vai ter também. Mas eu não sei como que vocês pensam essa questão da suplementação com ômega 3. Eu não suplemento para todo mundo, não é assim, tem que fazer o balanço, então todo mundo tem que tomar. Eu penso mais que todo mundo tem que fazer essa diminuição do ômega 6 para tentar chegar num equilíbrio melhor. Eu também faço isso. Primeiro eu retiro aquilo que está em excesso, né? Depois a gente vai ver se há necessidade de E eu acabo indo na clínica, né? Eu vejo se a pessoa tem pés rachados, se ela tem pele ressecada, tal. Isso mostra uma deficiência de ômega 3. E aí coloca 1 grama de ômega 3, que gasta mais ou menos 3 gramas do veículo que normalmente vem, são 3 cápsulas, 3 drágeas, né? Para quando você soma a parcela EPA e DHA, ou só do EPA, você faz 1 grama. Né? Mas é bem na clínica. Quando o paciente ele não tem sintoma, a pele dele está normal, não tem pé rachado, é que o maior indicativo de deficiência é o pé rachado. E aí a gente não coloca, mas quando tem a clínica, a gente vai na clínica. Muito bom, aprendi outra aqui, vou depositar de novo na conta do Júlio. Dá até para manipular, né? De acordo com o que o paciente está relatando, né, Júlio? Às vezes ele está com a cognição um pouco mais prejudicada. Aí melhora o DHA. Aí a gente mexe nessa proporção, DHA ou EPA, né? Isso. Quando o paciente também está com um quadro mais inflamatório, eu gosto. Aí aumenta um dentro outro, desses dentro quadros, desse 1 grama.
coloca em solução oleosa de TCM Exato, o azeite, né? Ai, Fazer gente, isso, então fica muito mais... vou dizer que quando eu vou dar ômega 3, eu tenho medo de manipular, porque tem aqueles selos certificadores, né? O IFOS e o MEG3, que certificam da onde vem a extração do ômega 3. Nesse caso específico, eu ainda prefiro ir para quem tem o selo, as marcas que vêm com o selo, o IFOS e o MEG3, por causa da origem, da onde foi extraída a matéria-prima. Não que a farmácia de manipulação não seja séria, mas da onde veio a matéria-prima, tem, na minha visão, tem que ter o selo certificador. Normalmente é de peixes de águas profundas e geladas, normalmente do círculo polar, né, do Ártico, né, daquela região, por isso que são caros, né? Mas o Dr. First, a Esther está falando aí, o Pura Vida, a Pura Vida. Norwegian, Pura Vida, tem umas marcas americanas também que são com preço bem premium também, né? São preços altos. Gente, aqui, ó, tem essa pergunta que a Cirlei deixou na caixinha. A acetilcisteína ajuda a disponibilidade de glucagon? Vixe, eu não sei dizer. Nunca usei acetilcisteína. Não sei se o Elvis já usou, mas o que ajuda na disponibilidade de glucagon é fazer dieta cetogênica. Porque tem coisas simples, né, que a gente não precisa... Cetogênica é jejum, né? E jejum também, né? Tem coisas que são simples. O glucagon, tem um patrão, né? Um chefe que manda nele mais do que eu mando no meu filho, que é a insulina. Então, por que o diabético tipo 1 não controla fácil? Muito mais porque ele não tem um mecanismo bom de inibição de glucagon do que, de fato, ele não tem insulina. Olha que interessante, eles têm uma convivência, um palavrão, mas eu explico, parácrina, né? Ambos são liberados na célula alfa e beta, ali pertinho do pâncreas, né? No pâncreas, pertinho um do outro, quero dizer. O diabético tipo 1, a insulina dele vem da periferia, então ela não está ali tete a tete com o glucagon, então não inibe. O que não disponibiliza glucagon, de fato, é a insulina. Se tem insulina na jogada, o glucagon não vai funcionar. Quem domina. Exatamente. Por isso que no diabético tipo 1, você tem que ficar dando pancada no glucagon, porque a insulina vem de longe e ela não chega com tanta efetividade ali. O jejum é a situação ideal, né, para o glucagon funcionar, para acabar com a reserva aí de glicogênio, realmente. Faz igual aquele senegalês. Se quer glucagon, é só fazer cetogênica e jejum. Né? Exatamente, que é mimetizar. A cetogênica é você mimetizar o jejum, né? Verdade. Quem tem gordura no fígado pode usar óleo de coco e azeite? Pode. Não pode usar carboidrato e açúcar. Cibele, escuta lá o capítulo do Senhor Tanquinho recente que eu gravei com eles uns 2 meses atrás. Procura lá, impacto da frutose na alimentação, coisa assim, você vai entender qual é o mecanismo de formação de gordura no fígado. Não tem a ver com, em 85% não tem a ver com consumo de gordura. Perfeito. A gente fez uma live sobre isso também. Fizemos uma live, tá lá no IGTV e no canal do YouTube. Eu e o Elcio fizemos uma live sobre isso também. Aí, ó. Informação aqui não falta. Né, a gente pode repetir essa live aqui, nós 4 também. Podemos. Porque é uma coisa que o pessoal sobre gordura no fígado. É sobre gordura no fígado. Essa live que eu e o Elcio fizemos, o tema é gordura no fígado. Eu gosto que tem gordura. Eu gosto que tem gordura no fígado quando ela é do ganso, sabe? O foie gras, coitado, Júlio, você vai pro inferno. Mas eu vou satisfeito. Deixa as nutri veganas, vegetarianas entrar aqui, que elas vão xingar tudo nós. São bem-vindas. Podemos fazer mesmo, podemos. Eu acho que é uma coisa que assusta um pouco as pessoas. Vamos lá, Elvis. Travou aqui para mim, eu não entendi o que você falou. Você ia dizer alguma coisa. Eu tenho que falar com...
Ah, tá. Eu ia falar que um amigo meu hoje, né, entrou em contato, falou que tava com gordura no fígado, né? Um camarada que eu toco com ele, assim, a gente tocou há muito tempo, a gente teve bandas, né? E aí eu falei, aí eu sugeri o quê? Ele não tem a noção ainda de como entrar nesse universo que a gente está, né? Não dava para me explicar tudo para ele assim em poucos minutos. Tive muito tempo de falar com ele. Aí eu sugeri lá alguns podcasts lá da Rebelião Saudável, do Henrique Altran, que ele falou de gordura no fígado. Acho que o episódio 5 da Tribo Forte e a live que eu fiz com a Cris, né? Eu falei, ó, hoje a sua lição vai ser porque a namorada dá uma dele, lição de né? 3 horas A pro cara. namorada dele é nutricionista. A namorada dele é nutricionista. Está estudando nutrição, vai se formar acho que esse ano. Aí ela já deu umas recomendações para ele sobre como reduzir a gordura no fígado. Só que aquelas recomendações que Tira a a gente carne aprende na vermelha, faculdade. não come gordura. Aí ele é chefe de cozinha, adora uma carne. Pô, eu falei, nossa, tá sofrido, eu vou ter que tirar a carne vermelha. Falei, nossa. Eu falei, não faz isso ainda não. Não, mas minha namorada tá me ajudando. Vai Eu falei, acabar o espera um pouco. namoro. É. Sugeri Não, vai acabar que ele que vai ajudar os a 2 namorada. episódios de A Live da Cris. Eu falei, primeiro escuta esse daqui. Escuta com ela, se possível, né? Então Tem referência lá. vai acabar, Elvis, que ele que vai ajudar ela. Aí depois você testa, você escuta, você absorve, você vê ali. Aí você fica intrigado, vai ver as referências, aí aplica. Aí depois você vem falar comigo, né? Porque eu não tinha muito o que falar com ele naquele momento, só sugeri os episódios para ele assistir. É o 5 da Tribo Forte? Desde aquela época eles já falavam disso? O 5 é bem antigo, hein? Sim. Acho que é o 5, hein? Se eu não me engano é o 5, cara, lá no comecinho. Lá em 2016. Não, Mas tem post de 2013 do Dr. Souto que já é bem claro nisso daí. Caramba, preciso ver esses antigos. Mas uma live legal também seria de perguntas e respostas, né? Porque sai sobre tudo, né? Sempre acaba sendo, né? Sempre acaba sendo. De tudo. Uma live de perguntas e respostas de tudo. Eu mesma vou perguntar um monte aqui, ó. Para vocês. Ó, a Márcia pergunta aqui, qual é o queijo melhor? Todos Já que são tá bons. falando Todos eles. Aquele que tiver na você não geladeira. mais, né? Não é legal, na minha visão, fazer do queijo uma refeição. Eu brinco que o queijo é um tempero, mas usando assim, não tem nenhum queijo ruim. O melhor é o que tiver. O queijo é um alimento que a gente usa para dar sabor à dieta, né? Melhorar a adesão, principalmente para a galera aí low carb. Principalmente para quem está em manutenção de peso, assim, é legal. Mas tem estratégias que tem muito preconceito com queijos brancos. Eu sou daquela que dá para utilizar todos os queijos, dependendo da estratégia. Então, tem um momento que a gente vai melhorar a relação proteína-energia do paciente, dá para encaixar um queijo branco ali, um potágio. Também acho que não tem nenhum problema. A única coisa é que, como base da alimentação, você tem que usar alimentos que sejam densos, ou seja, ricos nutricionalmente, que são as carnes e os ovos, né? E os vegetais para completar com vitaminas e tal. Você não pode pegar um alimento que é basicamente uma extração, que é uma coisa só, que é uma gordura, e encarar ele como uma fonte nutricional. Ele não tem densidade, ele não tem riqueza nutricional para isso. Então, ele é para dar um gosto no seu peito de frango seco, mas o peito de frango é mais rico que o queijo nutricionalmente. Não pode fazer essa confusão só. É isso aí. Bolacha salgada. Tem óleo. Deus me livre. É bom para a saúde? Depende de que essa bolacha, né? Se for de trigo, se for de grão, ela pode ser doce que tá na mesma cova a pessoa. É isso, pessoal. Mas 21 e 24. Aquelas bolachinhas falam água e sal, né? É óleo. Deus me livre. Gordura vegetal hidrogenada e farinha. Deus é mais. Pois é, estamos aí, ó. Muita gente com a gente até agora, 1h30 quase, povo. Bom.
Alguns queijos são usados para as receitas locais, para dar sabor para aquela receita. Ué, ó, se o Júlio e a Vanessa não estiverem cansados de mim e do Elvis, né? Daqui a pouco eu vou levar uma demissão aqui, que eu entrei de gaiato na live deles. De gaiata nada, Nada. você entrou, ótimo. ficou, é ótimo. Eu sei que é muito legal você fazer live com esse povo. Me lembra um episódio do Pica-Pau que tinha, que chegava sempre um casalzinho assim por cima do morro e falava, jogando golfe, né? Nós podemos jogar com vocês? Aí Eu o cara que fiz estava assim, jogando Pica-Pau e já arrastamos o Elvis. né? Até que depois o cara vai embora, o Pica-Pau fica sozinho, daí o pessoal, nós podemos jogar com vocês? Aí quando ele fala assim, de trás do morro, assim, saem umas 200 pessoas, né? Então, como o Pica-Pau falou assim, a gente podia falar para o pessoal fazer uma lista do que eles querem saber, Isso, não sei, fazer legal. uma live de perguntas e respostas. Olha, Eu acho que vai já ser botou ótimo. aí, ó, um apelido, ó, Quarteto Fantástico. Fantástico. Olha que Pois é. beleza. Viu? A China é perto, né? Longe de ninguém. China, né? China. Qual que é o fuso horário daí? Que horas são aí? 11 mais. 11 mais. Eu tô no outro dia. 11. Lá é Caraca. quarta-feira, 8h30 da manhã. Olha que beleza. Olha que beleza. São Paulo em Budas Artes, Teresina e China. Tá uma beleza aqui. E pessoal de Cuiabá falando aqui, um abraço de Cuiabá. Tem gente de bastante lugar, é muito legal. É muito massa isso aqui. É um canal que eu acho que depois que termina a live, muita gente chega, fica com a caixinha cheia, as pessoas felizes por poder participar. Porque às vezes a gente chega numa live e ouve, mas a participação é tão importante quanto aquilo que a gente fala, porque as pessoas têm dúvida, você vê, uma coisa que parecia simples para fritar, né? Quanta coisa a gente falou sobre isso aí, né? Verdade. Então, por isso que seria legal se a gente dedicasse uma live totalmente a eles, né? A gente não fala, a não ser para responder o que eles perguntam. Perfeito, para mim tá Se marcado. ninguém perguntar, a gente fica provocando. A gente tá falando que falar não é o problema aqui. A língua nervosa desses quatro. Provocações. Você quer? Não, achei dessa live perguntas e respostas aí. A gente faz. Perfeito. Então tá marcado. Próxima quarta. Terça, não é? Próxima terça. Terça às 20. 20 horas. 20 Terça. horas. Provocações. Beleza. E você, Elvis, está no Embu? Estou no Embu das Artes, Pois eu Grande era seu São vizinho, Paulo. eu morava no Campo Limpo. Olha Nossa, que pertinho. Eu morei do lado ali também, já uma época. Mas você é nascido aqui em São Paulo e foi para aí, para Teresina? Vim para cá. Vim passar uma temporada de 1 ano e já vai fazer 28. E nenhum de nós quatro somos originais de onde nós estamos. Sou eu que sou chinesa, assim, né? Ah, sim, tô vendo. Muito bom. É isso aí, pessoal. Então, até a semana que vem com provocações. Até semana que vem com perguntas e respostas. Aí o pessoal colabora, hein, pessoal? Vocês são os artistas da live que vem. Então, pronto. Marcadíssimo. A gente se vê lá. Um beijo a todos. Obrigada. Todo mundo até agora aqui. Muito bom, gente. Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau. Até agora. A gente se vê na próxima semana. Valeu, Júlio. Tchau, Cris. Valeu. Tchau, Ivan. Tchau, pessoal. Tchau, meu querido. Obrigada, gente. Tchau, Júlio. Tchau, pessoal. Vai Até ficar mais. salvo aqui para nós. Um beijo. Tchau. Maravilha. Tchau, tchau.